O que te assusta mais? O sobrenatural, o fantasmagórico ou a maldade do comportamento humano? O que te causa mais pavor? Uma assombração ou descobrir que uma pessoa que convive com você há 20, 30 anos não é nada daquilo que ela aparenta ser? Hoje, no Café Literário especial em alusão ao Halloween, a gente vai ter todos esses tipos de terror, desde o mais óbvio até aquele que trabalha as nuances do comportamento humano. Meu nome é Ana Tereza e está no ar o Café Literário especial de Halloween. Então vamos lá. A primeira indicação é um dos clássicos do gênero horror-terror, uma literatura indispensável para quem gosta realmente desse tipo de livro. Eu estou falando de O Colecionador de John Foyles. Esse livro, que foi lançado em 63, ele continua muito atual até hoje. E aqui a gente acompanha a história do Frederick Clegg, esse rapaz que é muito tímido, muito introvertido, tem uma personalidade um pouquinho antissocial, ele mora só, num casebre bem humilde, com a sua tia e sua prima, e trabalha numa repartição pública. Não tem lazer, não tem amizades. A única diversão que ele tem é ficar observando pela janela da repartição uma moça que ele acha lindíssima, a Miranda. Só que, por essa natureza muito introvertida, ele acredita que não vai ter a menor chance com essa moça. Até que, por uma sorte do destino, sorte dele, frisa-se, ele ganha na loteria. E o que ele pensa, o que ele maquina? Bom, vou comprar uma casa afastada na cidade, vou organizar um cômodo à prova de som, e aí eu simplesmente sequestro a Miranda. Ela, tendo a oportunidade de conviver comigo, vai achar que eu sou um cara legal, e aí os laços se estreitam. Essa é a ideia que essa mente perturbada tem para forçar essa aproximação. E aqui nesse livro, a gente acompanha no primeiro capítulo a narrativa da Miranda, que é assustadora, e o terceiro capítulo, que é o desfecho. Esse aí a gente não vai dar spoiler, mas é um livro tão fundamental que o Thomas Harris, o autor de O Silêncio dos Inocentes, ele fala que se não fosse O Colecionador de John Foyles, talvez ele nem tivesse escrito uma das maiores obras do gênero. Então, sem dúvida, é um livro que vale muito a pena, é uma indicação de arrepiar os cabelos. Segunda indicação, essa nem um pouco óbvia, tá dentro dessa coletânea aqui de contos da Lígia Fagundes Telles. O nome da coletânea é Antes do Baile Verde, e aqui a gente tem um conto chamado Venha Ver o Pôr do Sol, que é um absurdo de bom. A Lígia, ela tem uma escrita muito elegante, não à toa ela é considerada a grande dama da literatura brasileira. E olha só a história de Venha Ver o Pôr do Sol. Existe ali um casal, um homem e uma mulher que não estão mais juntos, mas já tiveram um relacionamento. E aí esse rapaz convida a moça para um último encontro. Ele diz que sente saudade, enfim, e ele faz o seguinte convite. Bom, sei que você está comprometida, mas se você me der essa oportunidade, você vai ver o melhor pôr do sol da sua vida, o pôr do sol mais bonito. E a moça cede, então ela vai ao encontro desse rapaz. E qual é a surpresa que ela tem ao descobrir que esse encontro é nada mais, nada menos do que num cemitério abandonado? É isso aí. É nesse cemitério que o rapaz diz que vai mostrar para ela o melhor pôr do sol da sua vida. E a Lígia, astuta, elegante como ela é, ela cria uma atmosfera de suspense que ela vai crescendo com o decorrer das páginas. É um conto super curtinho, de 10 páginas, mas que você fica realmente assustadíssimo. Tudo que você precisa saber sobre o conto está aqui, mas a escritora ela não te dá nada de bandeja. Então, parte do grande apelo dessa obra é essa natureza de tensão crescente. Então, sem dúvida, Venha Ver o Pôr do Sol, assim como todos os contos dessa coletânea aqui, desse livro, Antes do Baile Verde, é um livro que vale super a pena. E vale lembrar também que a Lígia Fagundes Telles, ela se inspirou e muito nas obras do Edgar Allan Poe, que é também um dos maiores escritores do gênero, então tem muito suspense aqui. E para encerrar essa curadoria especial de Halloween, não tem como falar de terror, de horror, de suspense, sem citar talvez o maior escritor do gênero, Stephen King. Esse livro aqui, Escuridão Total Sem Estrelas, ele foi lançado em 2009 e ele conta com 4 contos. Os 4, eles são apavorantes, cada um à sua maneira. Existe muito do terror, do suspense ligado ao sobrenatural, mas também existe aquele terror, aquele horror, na verdade, que está intimamente relacionado com a maldade que existe em cada ser humano. Então, por exemplo, aqui a gente tem um conto que acompanha a vida de um casal que eles estão juntos há mais de 25 anos. É um casal bem tranquilo, bem tedioso, vamos assim dizer. A mulher acredita que sabe tudo a respeito da vida do marido, e o marido também acredita que, enfim, que aquele relacionamento é realmente esse mar de rosas, ele está envolto em tranquilidade, sem grandes emoções, até que esse marido faz uma viagem a trabalho e a mulher, atrás de um pacote de pilhas, olha só, ela se depara com uma caixa que contém algo que ela jamais imaginou que o marido, aquele cidadão pacífico, pacato, sem graça, possuiria.
E a partir dessa descoberta, a história se desenrola de uma maneira que você fica assustado, que você fica inebriado, não só pelo que ela descobre, mas também com o fato de, poxa, ela dividiu uma vida, ela dividiu um teto, uma cama, por 26, 27 anos ao lado de uma pessoa que ela não conhece. É um dos contos que realmente talvez seja um dos melhores dessa coletânea. O primeiro também é um conto muito famoso, que já foi televisionado, na verdade, já foi adaptado para o cinema, chamado 1922. Aqui a gente acompanha a história desse homem que mora numa região rural nos Estados Unidos, com a sua esposa e o seu filho. A esposa recebe de herança uma propriedade, algumas terras, e o homem fica assim, alucinado com a possibilidade de anexar essas terras da esposa na propriedade que ele já tem, continuar cultivando, mas a esposa ela quer vender, quer morar na cidade, não quer mais viver na zona rural. Então esse homem ele bola um plano para se livrar da esposa. E o que acontece depois disso, aqui a gente está falando de um terror sobrenatural, ao contrário do outro conto, é assustador. O Stephen King ele não é o maior escritor do gênero à toa. O cara que escreveu It, a Coisa, Carrie a Estranha, O Iluminado é sem dúvida um dos maiores que a gente tem. Essa foi a nossa curadoria especial de Halloween, e aqui a gente tem para todos os gostos. Tem aquele terror mais gráfico, mais descritivo, com cenas realmente de violência bem explícitas, como é o caso do Stephen King e do Colecionador, também tem uma parte bem pesadinha, e tem aquele terror de atmosfera que vai crescendo, que é o caso do da Ligia Fagundes Telles. A nossa recomendação é que o único que é apropriado para menores de 18 anos é o da Ligia, sobretudo porque é um livro que é muito estudado, inclusive no ensino médio. Estamos aqui com todas essas indicações, eu tenho certeza que você vai adorar. Fica mais uma vez a ressalva de que caso você tenha sensibilidade para violências extremas e também para temáticas envolvendo violência contra a mulher, o livro do Stephen King e o do John Fowles não é indicado para você. Essas foram as nossas indicações e eu te espero no próximo café.